O que acontece quando a autoridade se encontra com o preconceito nu e cru? Como 15 pares de olhos podem carregar o peso de décadas de suposições não questionadas? E mais profundamente, qual é a linguagem silenciosa da dignidade quando confrontada com a hostilidade mais primitiva? Esta é uma história sobre aqueles momentos suspensos entre o que acreditávamos conhecer e o que descobrimos ser verdade. Uma narrativa que emerge de uma manhã aparentemente comum, quando duas realidades distintas colidiram de forma inesperada, revelando camadas complexas sobre poder, respeito e a força silenciosa que reside na integridade inquestionável. O silêncio da madrugada ainda abraçava a Academia Militar quando o tenente Alexandre Santos iniciou sua rotina de preparação física. Suas passadas sobre o asfalto úmido ecoavam com aquela precisão rítmica que caracterizava todos seus movimentos, uma disciplina internalizada através de 18 anos de carreira militar, onde cada gesto carregava o peso de responsabilidades que transcendiam sua pessoa individual. Alexandre havia construído sua trajetória através de uma dedicação que raiava a obsessão pela excelência. Cada promoção havia sido conquistada não apenas através de competência técnica, mas de uma integridade pessoal que seus superiores reconheciam instintivamente. Suas mãos, que haviam comandado operações complexas em missões internacionais, moviam-se com a confiança serena de quem encontrara seu propósito através do serviço à pátria. Naquela manhã específica, uma reunião extraordinária havia sido convocada para discutir mudanças estruturais no comando da unidade. Alexandre caminhava em direção à sala de conferências, carregando consigo não apenas documentos e relatórios, mas também a expectativa silenciosa de mais uma oportunidade de contribuir para o aperfeiçoamento institucional que sempre havia motivado sua carreira. A sala de reuniões emanava aquela atmosfera formal que caracterizava encontros de alto escalão. 15 oficiais superiores já estavam presentes quando Alexandre chegou, suas conversas em tons baixos criando um murmúrio de vozes que se interrompeu suavemente com sua entrada. O ambiente carregava uma formalidade respeitosa, mas também uma tensão sutil que ele não conseguia interpretar completamente naquele momento inicial. Alexandre ocupou seu lugar designado com a naturalidade de quem pertencia genuinamente àquele espaço. Suas interações com colegas seguiam os padrões estabelecidos de cortesia militar, mas ele registrou nuances em certos olhares, uma qualidade nas conversas que sugeriam ondas subterrâneas de tensão que ainda não havia compreendido. A reunião iniciou-se com discussões técnicas sobre reorganização estrutural, distribuição de comandos, critérios para promoções futuras. Alexandre participava com sua contribuição habitual, análises precisas, sugestões fundamentadas, aquela perspectiva estratégica que seus superiores sempre valorizaram. Entretanto, gradualmente, começou a perceber que certas dinâmicas na sala não seguiam os padrões familiares de colaboração militar. Foi durante uma pausa nos procedimentos formais que as verdadeiras tensões começaram a emergir. Conversas laterais entre grupos de oficiais assumiram tons mais baixos, mas carregados de uma intensidade que Alexandre reconheceu como significativa. Olhares que duravam segundos a mais que o natural, pausas em conversas quando ele se aproximava, uma qualidade na atmosfera que sugeria correntes subterrâneas de desconforto. O momento de confronto direto emergiu de forma aparentemente espontânea, mas carregando toda a força de tensões acumuladas. Coronel Rodrigues, um veterano respeitado com 28 anos de serviço, levantou uma questão que parecia técnica em sua superfície, mas carregava implicações muito mais profundas. Tenente Santos, começou Rodrigues, sua voz assumindo um tom que Alexandre reconheceu imediatamente como diferente da cortesia militar habitual. Temos recebido questionamentos sobre certas promoções recentes, preocupações sobre critérios que podem não estar alinhados com padrões tradicionais de excelência. Alexandre sentiu uma mudança sutil na atmosfera da sala. As conversas paralelas cessaram completamente, criando um silêncio que carregava o peso de expectativas não declaradas. 15 pares de olhos se voltaram em sua direção
com uma intensidade que transcendia a curiosidade profissional casual. Posso perguntar a que questionamentos o senhor se refere, coronel? Alexandre respondeu, mantendo o tom respeitoso que sempre caracterizara suas interações hierárquicas. Sua postura permaneceu serena, mas sua mente começou a processar as camadas mais profundas daquela pergunta aparentemente simples. O que se seguiu foi uma série de comentários e questões que gradualmente revelaram a verdadeira natureza das tensões presentes na sala. Referências veladas sobre políticas de inclusão, sobre mudanças nos padrões tradicionais, sobre preocupações com a manutenção da excelência institucional. Linguagem codificada que carregava significados muito mais diretos que as palavras utilizadas. Alexandre escutou cada comentário com aquela atenção focada que havia desenvolvido através de anos, liderando tropas em situações complexas. Sua experiência havia lhe ensinado a identificar as verdadeiras mensagens por trás de comunicações oficiais, a reconhecer quando questões de superfície mascaravam preocupações mais profundas. Major Fernandes, sentado diretamente à sua frente, assumiu um tom mais direto. Alexandre, você precisa entender nossa posição. Tradições militares existem por bons motivos. Certas mudanças podem comprometer padrões que foram estabelecidos através de décadas de experiência. A escolha cuidadosa de palavras não conseguia mascarar completamente a mensagem subjacente. Alexandre reconheceu que estava sendo confrontado não sobre sua competência técnica ou liderança demonstrada, mas sobre algo muito mais fundamental, sobre seu direito de ocupar aquele espaço, sobre suposições relacionadas à sua presença em posições de comando. Major, peço que esclareça suas preocupações específicas sobre meu desempenho ou qualificações. Alexandre respondeu, sua voz mantendo aquela calma profissional que havia praticado em inúmeras situações de pressão. Não havia defensividade em seu tom, apenas uma solicitação direta por clareza sobre questões que pareciam estar sendo abordadas de forma indireta. O momento de maior tensão chegou quando Captain Silva, conhecido por suas opiniões conservadoras, decidiu ser mais explícito em suas preocupações. Todos sabemos que certas promoções recentes seguiram critérios alternativos. Precisamos proteger a integridade institucional contra pressões externas inadequadas. Alexandre sentiu aquele momento familiar quando a realidade se revela em sua complexidade total. Não era surpresa. Sua experiência de vida havia lhe ensinado a reconhecer essas dinâmicas, mas era sempre impactante confrontar preconceitos de forma tão direta, especialmente em um ambiente onde havia dedicado quase 2 décadas de sua vida. Captain Silva, Alexandre respondeu, permitindo que uma pausa carregada precedesse suas palavras. Minhas qualificações estão documentadas em meu histórico militar. Minhas ações em serviço falam por si próprias. Se há preocupações específicas sobre meu desempenho, estou preparado para discuti-las, baseado em evidências concretas. A resposta carregou aquela dignidade silenciosa que transcende defensividade. Alexandre não estava se justificando. Estava oferecendo fatos como base para discussão racional. Sua postura comunicava uma confiança que emergia não de arrogância, mas de consciência clara sobre seu próprio valor e contribuições. Foi neste momento que a dinâmica da sala se tornou cristalina para todos os presentes. Alguns oficiais começaram a demonstrar desconforto visível com a direção da conversa. Outros mantinham expressões neutras que mascaravam suas próprias reflexões internas. Alguns poucos permitiam que suas verdadeiras opiniões se tornassem mais transparentes através de linguagem corporal reveladora. Pause aqui por um momento e compartilhe comigo. De onde você está assistindo este vídeo? Qual das histórias aqui do canal mais tocou seu coração até agora? Deixe nos comentários suas reflexões sobre momentos como estes, quando presenciamos a força silenciosa da dignidade confrontando preconceitos abertos. Coronel Martinez, que havia permanecido silencioso até então, assumiu um papel mediador. Sua voz carregou um peso que refletia anos de experiência, navegando através de complexidades institucionais. Senhores, creio que nossa discussão está perdendo foco em questões substantivas. Entretanto, Captain Silva decidiu intensificar suas provocações.
Martinez, todos sabemos o que está acontecendo aqui. Políticas de diversidade estão comprometendo nossa capacidade de manter padrões rigorosos. Temos responsabilidades com a excelência militar tradicional. Alexandre observou a escalada com aquela serenidade que havia desenvolvido através de situações muito mais perigosas que salas de conferência. Sua experiência em combate havia lhe ensinado sobre manter clareza mental sob pressão, sobre distinguir entre ameaças reais e posturas intimidatórias, sobre a importância de responder a provocações com estratégia ao invés de reação emocional. "Captain", Alexandre disse, sua voz carregando uma autoridade natural que emergia de competência demonstrada, ao invés de posição hierárquica. "Se questiona minha capacidade de manter padrões de excelência, sugiro que revisem meus relatórios de desempenho dos últimos 5 anos. Cada missão, cada avaliação, cada resultado está documentado e disponível para análise objetiva." A resposta trouxe um silêncio momentâneo que carregou todo o peso das implicações. Alexandre havia transformado uma discussão baseada em insinuações em um desafio direto, baseado em evidências mensuráveis. Sua estratégia foi elegante em sua simplicidade. Ofereceu fatos como substituto para opiniões. Major Santos, primo distante de Alexandre, mas que raramente interagiam devido a diferenças em suas trajetórias militares, decidiu contribuir para a tensão com comentários aparentemente neutros, mas carregados de significado. Alexandre tem razão sobre seus registros. Entretanto, nossa preocupação transcende desempenho individual. Falamos sobre cultura institucional. A observação revelou camadas adicionais de complexidade. Alexandre reconheceu que estava enfrentando não apenas questionamentos sobre sua competência individual, mas resistência a mudanças mais amplas na composição e cultura militar que sua presença representava simbolicamente. Major Santos, cultura institucional se fortalece através da incorporação dos melhores elementos disponíveis, independentemente de suas origens, Alexandre respondeu. Excelência militar não se define por características demográficas, mas por resultados demonstrados e comprometimento com os valores que juramos defender. A troca continuou por vários minutos, com Alexandre respondendo a cada provocação com aquela combinação de firmeza e respeito que havia caracterizado toda a sua carreira. Não havia agressividade em suas respostas, mas uma clareza inabalável sobre seus próprios valores e contribuições. Foi quando Captain Almeida decidiu abandonar subtilezas que o confronto atingiu seu momento mais direto. "Santos, você pode ter competência técnica, mas alguns de nós questionamos se sua presença aqui representa os valores tradicionais que sempre definiram nossa instituição." O comentário trouxe uma transparência brutal que eliminou qualquer ambiguidade sobre as tensões subjacentes. Alexandre encontrou-se diante de um momento que definiria não apenas aquela reunião, mas potencialmente sua continuidade na carreira que havia dedicado sua vida inteira. "Captain Almeida", Alexandre respondeu, permitindo que uma pausa respeitosa precedesse suas palavras. "Valores militares incluem honor, coragem e integridade. Se minha presença aqui representa esses valores, então pertenceu aqui independentemente de outras considerações. Se não represento esses valores, então minha exclusão seria justificada, independentemente de qualquer outra característica." A resposta carregou uma simplicidade profunda que cortou através de todas as complexidades artificiais da discussão. Alexandre havia reduzido toda a questão aos elementos fundamentais: competência, caráter, contribuição, eliminando variáveis irrelevantes que estavam sendo usadas para mascarar preconceitos mais básicos. O silêncio que se seguiu carregou uma qualidade transformadora. Cada oficial presente processava as implicações das palavras de Alexandre, confrontando suas próprias motivações e questionamentos internos. Alguns reconheciam a verdade inabalável em sua lógica. Outros lutavam contra a resistência interna a aceitar perspectivas que desafiavam suas convicções estabelecidas. Coronel Rodrigues, que havia iniciado toda a discussão, encontrou-se em uma posição inesperada. Suas provocações iniciais haviam sido respondidas com uma dignidade que transformou o confronto em uma oportunidade de reflexão coletiva sobre valores fundamentais da instituição militar. "Tenente Santos", Rodrigues disse finalmente,
sua voz carregando uma qualidade diferente da que havia usado anteriormente. Suas respostas demonstram exatamente o tipo de liderança e clareza de pensamento que nossa instituição valoriza. A mudança de tom não passou despercebida por ninguém na sala. Alexandre observou a transformação com aquela serenidade que havia caracterizado toda sua participação na discussão. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma satisfação quieta por ter navegado através da situação, mantendo sua integridade intacta. Major Fernandes, que havia permanecido relativamente neutro durante a maior parte da discussão, decidiu contribuir com uma perspectiva mais ampla. Esta conversa me lembra por que servimos, para proteger valores que transcendem nossas experiências pessoais limitadas. Alexandre assentiu respeitosamente, reconhecendo a sabedoria na observação de Fernandes. Major, acredito que nossa força como instituição reside exatamente nisso, na capacidade de elevar os melhores elementos independentemente de suas origens, unidos pelos valores compartilhados que nos definem como militares. A reunião gradualmente retornou ao seu foco original em questões administrativas e organizacionais, mas a atmosfera havia sido permanentemente alterada pelo confronto e resolução daquelas tensões subjacentes. As discussões subsequentes carregaram uma qualidade diferente, mais respeitosa, mais consciente das complexidades humanas presentes em qualquer organização. Capitão Silva, que havia sido um dos mais vocais em suas provocações, aproximou-se de Alexandre após o encerramento oficial da reunião. Santos, preciso reconhecer que sua condução da situação foi exemplar. Demonstrou exatamente o tipo de liderança que respeitamos. Alexandre recebeu o comentário com aquela graça que havia caracterizado toda a sua participação na discussão. Captain, aprecio suas palavras. Todos enfrentamos momentos em que nossas perspectivas são desafiadas. O importante é como respondemos a esses desafios. A troca entre eles continuou por alguns minutos, uma conversa que transformou tensão anterior em oportunidade de entendimento mútuo. Silva compartilhou algumas de suas preocupações sobre mudanças institucionais, sobre como equilibrar tradição com evolução necessária. Alexandre escutou com aquela atenção respeitosa que dedicava a todos seus colegas, independentemente de suas opiniões individuais. Captain, tradição militar autêntica se baseia em princípios eternos: honor, courage, commitment. Quando nos mantemos fiéis a esses princípios, podemos abraçar mudanças que fortalecem ao invés de enfraquecer nossa instituição. Nos dias que se seguiram, a história da reunião se espalhou através da comunidade militar de forma discreta, mas significativa. Não como fonte de divisão ou escândalo, mas como exemplo de como tensões institucionais podem ser abordadas com dignidade e respeito mútuo. Alexandre continuou sua rotina habitual, mas notou mudanças sutis nas interações com colegas. Alguns que haviam mantido distância respeitosa começaram a buscar sua perspectiva em questões técnicas. Outros que haviam sido abertamente céticos demonstravam uma curiosidade genuína sobre suas experiências e insights. A transformação mais significativa aconteceu em Major Santos, que se aproximou de Alexandre várias semanas após a reunião com uma vulnerabilidade inesperada. Alexandre, aquela discussão me fez refletir sobre muitas coisas, sobre como minha própria jornada militar foi moldada por certas vantagens que nunca questionei conscientemente. A conversa que se desenvolveu entre eles transcendeu completamente suas diferenças anteriores. Major Santos compartilhou suas reflexões sobre privilégio, sobre como certas oportunidades haviam surgido em sua carreira de maneiras que ele havia assumido como naturais. Alexandre escutou com aquela compaixão que havia desenvolvido através de anos liderando pessoas diversas em situações desafiadoras. Major, todos trazemos nossas experiências para o serviço militar, Alexandre respondeu. O que importa é como usamos essas experiências para fortalecer nossa capacidade coletiva de cumprir nossa missão. Meses depois, quando uma nova reorganização de comandos foi implementada, Alexandre foi promovido a uma posição de maior responsabilidade. A decisão foi baseada puramente em mérito demonstrado, mas carregou um simbolismo que todos reconheceram. Durante a cerimônia de promoção,
Vários dos oficiais que haviam participado daquela reunião tensa estavam presentes, suas faces refletindo respeito genuíno por sua trajetória. Coronel Rodrigues, agora em papel de mentor ao invés de questionador, ofereceu palavras que carregaram o peso de sua transformação pessoal. Tenente Santos, sua resposta àquele dia difícil demonstrou exatamente por que você merece liderar. Manteve sua dignidade enquanto nos educava sobre nossos próprios blind spots. Alexandre aceitou a promoção com aquela humildade que sempre havia caracterizado seus momentos de reconhecimento. Coronel, aprecio suas palavras. Espero continuar servindo de forma que honre tanto nossa tradição militar quanto nossa evolução contínua como instituição. A cerimônia concluiu-se com aquela solenidade que marca momentos de transição institucional, mas também carregou uma qualidade adicional: o reconhecimento de que crescimento organizacional frequentemente emerge através de confrontos honestos com limitações internas. Anos se passaram e Alexandre continuou ascendendo na hierarquia militar, baseado em competência demonstrada e liderança excepcional. Sua presença em posições de comando tornou-se não apenas aceita, mas valorizada por colegas que inicialmente haviam questionado sua adequação. Captain Silva, que havia sido um dos mais resistentes durante aquela reunião inicial, posteriormente tornou-se um de seus supporters mais vocais. Alexandre me ensinou que excelência militar transcende qualquer característica demográfica. Ele frequentemente comentava com novos oficiais. Ele demonstrou que dignidade bem combined com competência é irrefutável. O legado daquele confronto matinal reside não nos detalhes específicos do que foi dito, mas na demonstração de como integridade pessoal pode navegar através de hostilidade e emergir não apenas intacta, mas transformadora para todos os envolvidos. A história de Alexandre tornou-se parte da cultura institucional, passada adiante como exemplo de como enfrentar a adversidade com grace, como manter valores pessoais sob pressão, como transformar momentos de tensão em oportunidades de crescimento coletivo. Se esta narrativa despertou reflexões em você, considere se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que exploram a complexidade das dinâmicas humanas e os momentos que testam nossa autenticidade mais profunda. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências sobre dignidade sob pressão, sobre momentos quando sua integridade foi questionada e como você respondeu. Sua perspectiva contribui para uma comunidade onde exploramos juntos essas jornadas de crescimento mútuo e compreensão que definem nossa capacidade coletiva de evoluir além de nossas limitações iniciais.